vai ser o desenvolvimento da nossa aula hoje? Nós vamos começar, então, falando da estequiometria, né? Vou fazer uma introdução sobre o contexto desse né? Vamos contextualizar a estequiometria. Falarei de algumas aplicações, alguns exemplos práticos, né? Até uma prática de laboratório, como vocês estão vendo aqui nesse quadradinho. Vamos falar do fundamento, que é a lei da conservação das massas, e vamos fazer um exercício de fixação desse conceito. Vamos lá, vamos de novo refrescar a nossa ideia do que a gente tem visto, né? O que a gente viu na nossa última aula. Nós falamos, então, dos elementos químicos, nós falamos das moléculas, das substâncias, né? E tudo isso representado, então, por símbolos e fórmulas, que nós falamos dos nomes, da nomenclatura. Por que é importante a nomenclatura? Por causa da língua, é uma linguagem. Nós estamos falando uma língua da ciência, que serve para a biologia, serve para a física. Então, é quando a gente fala, então, como é que a gente faz essas fórmulas químicas? Né? Então, olha aqui, ó, quem são os elementos? Então, cálcio, carbono, oxigênio, são elementos químicos. Isso é um elemento. Né? E esses elementos estão todos ali, tranquilos, na tabela periódica. Tá tudo ali, bonitinho, a gente já falou da tabela periódica, da história, por que é importante. Agora, por exemplo, aqui, ó, carbonato de cálcio, CaCO3. Aqui nós já temos uma combinação de átomos, então isso é uma molécula. Então tem uma diferença entre elementos químicos e moléculas, que é a combinação desses elementos. Mas agora, o que é uma substância? Por exemplo, a calcita, né, ou calcário. A calcita ou calcário é uma substância. Por quê? Existe o carbonato de cálcio lá dentro da calcita, mas ele não é apenas o carbonato de cálcio, ele tem outras combinações, ele tem algumas impurezas, né? Então, existem essas substâncias encontradas na natureza, então que esse conjunto dessas moléculas fornece para nós uma substância, mas na natureza ela não está pura, né? Então, a substância seria carbonato de cálcio puro, uma combinação de moléculas. Mas quando a gente vai para a natureza procurar isso, ele está junto com outras substâncias envolvidas, né? Então, por exemplo, numa extração de calcita, o que me interessa? É o CaCO3. O resto a gente denomina impurezas. Então, olha só, num processo químico, vamos supor que você é um engenheiro químico responsável numa indústria e de extração de calcita. E você precisa conhecer o que está de envolvido, né, nesse processo da calcita. O que tem ali dentro? Então, o engenheiro químico, o que ele vai fazer? Ele vai extrair a substância que interessa para o processo industrial. Tá? Então, isso aqui fazendo, então, a nossa revisão da nossa aula lá, né? A gente viu as fórmulas, então as fórmulas, e vimos os nomes das fórmulas, né? Então, a nomenclatura, como eu falei, o importante não é decorar, mas sim rapidamente entender o que aquilo é formado, cátions, ânions, né? Como que faz o nome, como é que se fala cloreto, o que significa, se fala hipoclorito, o que significa aquilo. Agora, eu acredito, né, que vocês já estão um pouco mais familiarizados com isso agora. E aí, essas fórmulas servem, então, para a gente montar as equações químicas. Equação química representa reações químicas, equações representam. Então, uma equação matemática não é a matemática, é uma representação da matemática, assim como as equações químicas representam as reações. Então, professora, onde ocorre reação química? Ocorre, por exemplo, num tubo de ensaio. Uma reação química ocorre dentro de um becker. A reação ocorre quando você faz um bolo, né? Quando você põe bicarbonato de sódio na água, aquilo é uma reação química. A equação
é para representar, para a gente escrever no papel e a gente poder, então, se comunicar com aquilo. Que a linguagem dos químicos, dos cientistas, dos biólogos, dos bioquímicos, né? Vocês imaginam na fabricação da vacina? Tudo isso, quantas fórmulas químicas estão envolvidas ali? Enfim. E essas equações químicas, então, o que elas fazem? Elas ajudam a entender os processos químicos. Por isso é importante conhecer essa linguagem muito bem conhecida, tá? Então, o que são essas equações químicas? O que a gente mostra? A gente mostra reagentes e a gente mostra produtos. Os reagentes, eles se rearranjam para formar os produtos. Então, eu parto de um reagente, mais um reagente, por exemplo, eu tenho 2 reagentes, existe ali uma troca de cátions e ânions, e nessa troca, nesse rearranjo, vão formar os produtos. Gente, vocês estão vendo essa flechinha aqui no meio, entre os reagentes e produtos, né? Vocês estão vendo que isso, gente, também faz parte da nossa linguagem. É uma flechinha, uma meia flecha indicando para o lado dos produtos e uma meia flecha indicando para o lado dos reagentes. Essa meia flecha para lá e para cá significa equilíbrio químico, né? Quando a gente põe uma flechinha só numa única direção, a gente não está falando de equilíbrio, a gente está falando de um processo que tem uma tendência de se formar produtos. Mas quando a gente quer simbolizar em equilíbrio, que é um dos tópicos que nós vamos ver lá na frente da nossa disciplina, é assim que representa equilíbrio. Então, quando eu estiver lá naquela aula, eu vou falar, vocês estão lembrados daquelas flechinhas, tá? Então, o correto é assim. Essa é a forma correta de indicar essa flechinha do equilíbrio químico. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma massa inicial que vai ser igualzinha à massa final. A soma de tudo que eu tenho no começo tem que ter no final. Por isso que quando a gente tem produção de gás, para a gente medir a massa final, teria que fazer num processo fechado, num sistema fechado, né? Mas vocês já estão estudando termodinâmica. O que é um sistema? Então, o sistema, um sistema fechado, né, a gente pode, quer dizer, não tem perdas para o ambiente, não tem perdas fora daquele sistema que eu estou considerando. Então, quando a gente fala em massa inicial e massa final, é dentro de um sistema. E aqui é a lei da conservação das massas, o principal enunciado aqui, então, para mostrar para nós essa relação da massa inicial com a massa final. Então, a lei da conservação das massas é o ponto fundamental aqui para a gente ter o nosso conhecimento, para conseguir fazer os cálculos, né? E é onde tudo tenha o seu fundamento. Então, vamos lá falar um pouquinho da lei da conservação das massas. Gente, esse quadro é um quadro muito famoso, né? É um quadro muito, é um dos quadros mais, acho que é o quadro mais famoso de Lavoisier, que foi um químico do século XVIII, né? Ele viveu pouco tempo, inclusive, né? Ele 1744 a 1794, tá? Ele viveu em torno de 50 anos, ele morreu jovem, mas era um químico francês, muito importante para sua época, né? Porque, inclusive, ele era um cobrador de impostos, né? Naquela época, lá do início da Revolução Francesa. Bom, enfim, tem muita história aqui do Lavoisier. Esse quadro, ele é muito emblemático, né? Você vê aqui a esposa dele ao lado do Lavoisier, e é muito interessante isso, né? O Lavoisier que ficou importante, mas a esposa dele era quem fazia os desenhos, né? Não tinha gráfica para ele poder divulgar os achados científicos dele, e a esposa dele fazia os desenhos.
E é pelos desenhos dele que ele conseguiu divulgar os achados científicos. Então, a esposa de Lavoisier, uma habilidosa desenhista, que ajudou na divulgação dos trabalhos dele. Então, o enunciado da sua lei é assim: a soma das massas dos reagentes é sempre igual à soma das massas dos produtos. Ou seja, essa lei é aquela famosa: na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. É aqui a lei da conservação das massas, então, enunciada pelo importante químico do século XIX, do século XVIII, químico francês, Lavoisier, tá bom? Aqui eu ponho uma pergunta para vocês. Quando um pedaço de ferro é abandonado ao ar, ele vai se enferrujando, né? Ou seja, ele vai sofrendo uma reação química que a gente chama de oxidação. Se compararmos a massa do ferro inicial e o ferro final enferrujado, foi criando uma substância em volta do ferro, né? Então, a gente vai notar que o ferro final, ele vai ter uma massa maior que a inicial. Então, e aí? Como é que a gente explica? Será que, nesse caso, a massa não se conserva? A massa do oxigênio do ar, né? Então, aqui eu vou pôr a fórmula aqui, ó. A massa do ferro mais a massa dos gases, do ar, no caso, vai dar a massa do ferro enferrujado. Mais especificamente, o gás que ajuda na oxidação do ferro é o oxigênio. Então, a gente sabe que a atmosfera, o ar, ele é composto principalmente por nitrogênio, né? Depois vem oxigênio, né? em torno de 21%, nitrogênio é 78%, e depois vem gás carbônico, outros gases, né? Então, o oxigênio do ar, se você somar, aí a massa do ferro enferrujado vai dar tudo certo. Então, não tem como a gente ir contra essa lei da conservação das massas, ela serve para tudo. Então, vamos agora falar um pouquinho dessas proporções, né? Então, essas proporções entre os reagentes e produtos vem aqui da palavra estequiometria, stoichion, que quer dizer elemento, do grego, e metron, que significa medida. Então, é a medida dos elementos. E aí ficou, então, essa palavra estequiometria. E para que serve estequiometria? Serve para, por exemplo, conhecer, calcular rendimento de processos químicos, controle de qualidade, cálculos e previsões de emissões poluentes, por exemplo, uma mistura adequada ar-combustível em processo térmico, um processo de automóvel, né? Então, gente, a estequiometria, ela é fundamental para quem está desenvolvendo alguma fórmula, alguém está desenvolvendo um processo químico, né? Então, na indústria química, a estequiometria é o que vai ser o coração de uma... A estequiometria é o coração da indústria química, tá bom? Bom, então, eu escrevi pequenininho aqui, né? A estequiometria dá uma avaliação quantitativa e não somente qualitativa. Quando eu dou um nome de uma substância, eu estou dando somente o nome, mas quando eu apresento uma substância e com outra reagindo, eu estou fazendo uma proporção adequada, eu estou fazendo, então, o quê? Uma avaliação quantitativa. Então, a estequiometria permite todas essas condições aqui, né? Então, vamos falar o seguinte, vamos falar de alguns exemplos de aplicação? Vamos, né, nada como a gente ter exemplo. Bom, se eu estou falando que existe, mas onde que a gente... Vamos falar de um processo industrial Haber-Bosch, que é a síntese da amônia. Bom, aqui tem toda uma história, né, desse processo, que é uma reação entre nitrogênio e hidrogênio, produzindo amônia. Lembra que eu falei do amônio e amônia, né?
Acho que vocês são lembrados do cátion amônio, é o NH4+, mas aqui nós estamos falando dessa substância, amônia. Para que serve isso? Bom, a amônia, ela é importantíssima para a produção de fertilizantes. Fertilizantes precisam de nitrogênio, né? É uma das composições, NPK, por exemplo. N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. Então, NPK é um dos principais fertilizantes na agricultura, e o N vem desse processo industrial, estequiometria. O que nós temos aqui nessa equação indicando essa reação? A gente tem que 1 mol, ou cada 1 de nitrogênio, a gente precisa de 3 de hidrogênio, para formar 2 de NH3. O que eu quis dizer 1? Então, eu digo que uma molécula de N2 para 3 moléculas de H2, formando 2 moléculas de amônia, NH3. Importante, gente, esse Gzinho que fica aqui do lado, que significa gás. Quando é S é sólido, quando é L é líquido, e quando é A, Q é aquoso, né? Então, isso é uma reação, é uma equação completinha, onde nós temos aqui os coeficientes estequiométricos, e antes do N é o 1, antes do H é o 3, e antes do NH3 aqui é o 2. Então, nós temos essa proporção de 1 para 3 para 2. Olha a flechinha aqui do equilíbrio, né? Mais uma coisa aqui, mais uma informação que nós temos aqui, então, o ΔH, a variação de entalpia, menos 92,2 kJ por mol, tá? Então, nós temos aqui um processo químico totalmente indicado por essa reação química, tá? Então, nós temos aqui uma equação mostrada, então, um processo industrial. Vamos dar mais um exemplo? Por exemplo, controle de qualidade em laboratório. Como que a gente faz um controle de qualidade? Vocês conhecem o leite de magnésio, né? Ele tem o quê? Hidróxido de magnésio. Então, hidróxido de magnésio, né? A gente chama de magnésia, né? Leite de magnésia. Por exemplo, mais um aqui, né? Então, eu quero saber se aquele leite de magnésia, ele tá... a quantidade que o fabricante diz que tem é verdade mesmo. Será que tem muita água? Será que o princípio ativo que eu quero, que é o hidróxido de magnésio, está correto? Né? Então, como é que eu faço isso? Mais um exemplo, ácido acético, que é o vinagre. Né? Então, será que aquele vinagre tem a quantidade de ácido acético correta? É preciso ter um controle de qualidade para esses produtos, e muitos outros, né? Então, como é que se faz isso? Com uma técnica de laboratório, determinada titulação. Vocês vão fazer titulação no laboratório, principalmente o pessoal da engenharia química, né? Vocês vão fazer isso. Eu vou dar mais um exemplo, então, do uso da estequiometria. Olha aqui, uma reação de combustão do metano. Na nomenclatura, que nós falamos essa semana, nós falamos de nomenclatura de compostos inorgânicos, e não falamos de compostos orgânicos, né? Mas eu sei que vocês tiveram aqui o ensino médio, onde vocês aprenderam química orgânica, mesmo que um pouquinho, mas acredito, né, que vocês aqui conhecem pelo menos a fórmula do metano, que é um carbono ligado com 4 hidrogênios, o CH4, a molécula mais simples da química orgânica. Então, carbono e hidrogênio aqui, CH4, combinando com oxigênio, formando CO2 mais amplo. Bom, tem essa forma de demonstrar, que é pela equação química, mas também tem uma fórmula, tem um jeito de a gente representar aqui, né? Lembrando lá do Dalton, né? Que ele simbolizava os átomos como esferas. Nesse caso, por ser substância simples, muito simples, né? Assim,
dá para a gente simbolizar, mas as moléculas mais complicadas vai ficando cada vez mais difícil por essa forma. Mas aqui, como visualização de vocês, olha só, inclusive essa distribuição dos átomos, olha esse CH4 aqui, ó. Esse CH4, você tem um carbono ligado com 4 hidrogênios, eles estão o mais afastado possível um do outro, porque hidrogênio com hidrogênio se repelem. Então, aqui a gente forma, se você for pensar numa estrutura tetraédrica, uma estrutura, ele tem a forma de um tetraedro, né? E o oxigênio, olha aqui, ó, uma molécula linear. Inclusive, olha, foi uma das perguntas da nossa avaliação diagnóstica, né? Como que esses átomos na molécula de O2 é uma molécula linear. As ligações ainda a gente não vai falar aqui. Bom, olha o rearranjo. O carbono se rearranja com o oxigênio, formando então CO2 mais água. E a água tem essa estrutura, né, aqui um pouquinho, esses hidrogênios estão afastados, mas por que eles não estão assim? Porque esse oxigênio tem pares de elétrons aqui que afastam o hidrogênio. Então, essa é uma estrutura, né, é uma forma da gente representar. Bom, será que essa equação química está correta? CH4 mais O2 dando CO2 mais H2O? Está correto? O que vocês acham? Não está balanceado, né? Não está balanceado. Muito bem, então não obedece à lei da conservação das massas. Não posso representar dessa forma essa equação química, tá? Então, vamos lá. Como é que é o correto? Eu tenho, então, metano, né? Olha aqui, ó. Agora sim, eu vou precisar de 2 moléculas de oxigênio para formar uma molécula de CO2 e 2 de água. Então, eu vou ter 1 para 2 para 1 para 2. Pronto, aqui sim obedece à lei da conservação das massas, quando ela estiver balanceada. Então, nós vamos fazer alguns exemplos, vou dar uma lista de exercícios para vocês fazerem balanceamento, essas coisas para lembrar, né, também cálculos, né, e do desenvolvimento da nossa aula. Então, o que a gente tem aqui? São razões molares. Então, os coeficientes antes de cada fórmula na equação refletem o princípio da lei da conservação das massas. Ou seja, nós temos a razão entre a quantidade dos reagentes e dos produtos, que é denominada estequiometria. Qual é a razão? 1 para 2 para 1 para 2. Essa é a razão, que faz parte, então, daquelas razões ponderais, está tudo ponderado aqui, né? Tudo bem balanceado. Muito bem. Vamos lá, então, partindo de uma equação balanceada, vamos pensar num exercício. E aí, né, a partir dessa equação balanceada de combustão, aqui nós temos a reação de combustão, né, que eu tinha falado. O que é uma reação de combustão? Quando a gente produz gás carbônico e água. Mas isso é uma combustão completa. Completa significa formar CO2, gás carbônico. Mas por quê? Existe também a incompleta, que eu posso produzir CO, monóxido de carbono. Mas aqui nós vamos tratar só da completa. Então, se tiver uma reação de combustão incompleta, ela pode sim ter CO, ter CO2, ter H2O, etc. Né? Bom, enfim, então aqui está a reação balanceada e a gente vai falar assim, então como é que eu faria um exercício para calcular quantos gramas de água são produzidos a partir de 4 mols de metano? Vamos, então aqui nós temos a proporção de 1, pegando só metano e água, 1 para 2. Se eu tenho 1 para 2, então eu vou ter 4 para 8. Né? Ou seja, 4 mols de metano vão produzir 8 mols de água. 8 mols de água. 1 mol de água são 18 gramas. 8 mols, 144. É uma reação. Então, a importância, né? Os cálculos estequiométricos consistem em encontrar a quantidade de certas substâncias a partir de dados de outras substâncias que participam da mesma reação química.
Então, eu consigo fazer previsões poluentes, como eu falei para vocês, né? Então, voltando aqui atrás, olha, eu consigo, a quantidade de metano que é produzido, eu consigo ver, olha lá, o efeito estufa, CO2, metano também produz efeito estufa, mas eu quero saber quanto de CO2 queima um determinado combustível. E se não for metano, aqui for gasolina, qual vai ser a minha previsão de poluente? Né? Então, olha só, eu consegui calcular a água com base no que eu tinha do metano. Então, olha, eu calculo alguma coisa a partir do que eu tenho, dados do que eu tenho. Né? Então, é para isso a importância da estequiometria. Uma delas, né? E aqui, então, um exemplo, vamos pegar um exemplo de laboratório. Eu vou pegar, né, com base nesse, vocês estão vendo aqui no rodapé do slide aqui, né? É um artigo, né, que mostra, então, uma reação química num laboratório. Como que a gente faz, por exemplo, para determinar a massa de bicarbonato de sódio contida em um comprimido efervescente? Aquele comprimido de vitamina C, né, que tem lá, bicarbonato de sódio. Então, o que faz efervescer? Como é que funciona aquilo? E aí, será que o fabricante falou que tem tanto de bicarbonato de sódio e tem outro? Como é que eu faço isso no laboratório? Então, vamos lá. Dá para fazer em casa, hein, gente? Dá para fazer esse experimento aí em casa. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um comprimido, né? Aquele que a gente toma quando está com gripe, né? Quando, às vezes, toma lá. Bom, um pouquinho de água, que você vai colocar num becker, né? Um vidro de relógio, que eu já vou explicar por quê, e uma balança, tá? Então, uma balança semi-analítica. Quer dizer semi-analítica? Ela não tem tantas casas depois da vírgula, né? Uma balança com uma casa depois da vírgula já é suficiente. Às vezes a gente tem isso até em casa, né? Então, vamos lá. Como é que a gente faz esse experimento? Primeira coisa, pega a balança e põe... E a gente tem que ver a massa inicial, tá? O que é a massa inicial? É o quanto eu tenho de água e o quanto eu tenho do comprimido, né? Então, olha só, o becker, na verdade, é um conjunto. É o becker, o vidro de relógio e o comprimido efervescente e a água, tá? Então, eu peso todo esse conjunto, eu vou ter uma massa inicial. Bom, aí, olha ali, na sequência, você pega o comprimido, põe na água e tampa, né? E você vai ver uma massa final, ele vai estabilizar. Aí você fala, mas se está tampado aqui, né? Por que está tampado? Está tampado para não as gotículas de água não sair para fora. Porque o que está acontecendo aqui? Vamos lá na nossa equação química. A equação é essa daqui, ó. O bicarbonato de sódio, que agora vocês sabem a fórmula, né? Mais essa outra substância aqui, que eu não tinha falado o nome, mas chama ácido cítrico, é uma substância orgânica, né? Então, aqui não importa para nós a nomenclatura, mas é um ácido cítrico. É aqui que está, onde está a vitamina C, né, que fala que tem o comprimido. E não está no... O bicarbonato de sódio vai só servir para formar gás carbônico, como vocês estão vendo ali, ó. Então, o que forma? O ácido cítrico, junto com o bicarbonato de sódio, vai formar, então, o citrato de sódio. Olha lá, eu tenho a formação do citrato de sódio, mais água e mais gás carbônico. Esse gás carbônico, ele não fica aqui dentro, ó, gente. Aqui, esse vidrinho de relógio aqui não é suficiente para tampar o gás carbônico. Esse gás carbônico, ele vai sair. Por isso que tem que esperar estabilizar.
Mas os outros, ó, isso aqui permanece, o citrato de sódio permanece, a água, ó, permanece ali dentro, né? Então, por que o vidro de relógio? Para que na hora que o gás carbônico está saindo, ele leva com ele um pouco de água. Então, a gente não quer que saia essa água, né? Então, pela efervescência. Olha aqui que a gente tem. Aqui a equação já está balanceada. Vocês concordam? Veja se está balanceado. O que significa balanceado? Vamos lá. Um átomo de sódio no reagente, um nos produtos. Vamos ver hidrogênio. Eu tenho aqui um no bicarbonato, mais 3 dá 4, mais 5 dá 9. Então, eu tenho 9 hidrogênios, hidrogênio do lado dos reagentes. Vamos ver do lado dos produtos? 2 mais 5, 7, aqui no citrato de sódio, mais 2 da água, 7 mais 2, 9. Então, hidrogênio está balanceado. Vamos ver o carbono. Eu tenho 1 mais 6, tem 7. 6 aqui, mais 1 do dióxido de carbono, 7. Beleza, balanceou. Vamos ver o oxigênio. 3, né? Mais 7, 10 oxigênio do lado dos reagentes. Vamos ver do lado dos produtos. 7 mais 1 mais 2, 10. Então, essa reação, ela está balanceada. E quais são os coeficientes estequiométricos? 1 para 1 para 1 para 1 para 1. Então, vamos lá. Vamos fazer os nossos cálculos. Eu pesei lá na minha balança 35,466 gramas da massa inicial. A hora que estabilizou, tinha lá 34,629, né, a massa do produto aqui. Desculpa, depois de estabilizado. Então, essa diferença, a diferença, que é 0,837, está relacionada com o gás carbônico. Então, E aí, como é que eu relaciono agora esse gás carbônico com aquilo que eu estou querendo saber, que é a massa de bicarbonato de sódio? Então, vamos lá. A massa molar do bicarbonato de sódio, somando 23, mais 1, mais 12 do carbono, mais 16 do oxigênio, vezes 3 dá 48. Então, 48 mais 12, mais 1, mais 23, dá 84 gramas por mol, ou seja, cada 1 mol eu tenho 84 gramas de bicarbonato de sódio. Onde que eu acho isso? Na tabela periódica, né? E a massa molar do CO2 é 12 mais 16 vezes 2. 16 vezes 2, 32. 32 mais 12, 44 gramas. Ou seja, a massa molar, 44 gramas em 1 mol. Por isso que a gente fala 44 gramas por mol. E aí, então, a gente vem que a massa do comprimido, olha aqui, não é 1 para 1? Então, cada 1 mol daqui, eu tenho 1 mol de CO2. Então, a massa do comprimido, a massa do bicarbonato de sódio no comprimido, vai ser, então, essa relação aqui, ó. 1 para 1, 84 está para 44, e 0,837, que é isso que eu vi aqui no experimento, tá, então, aqui, X para bicarbonato de sódio. Então, eu determino a massa do bicarbonato de sódio. Então, eu consigo detectar a massa de um dos componentes de um comprimido só pela saída do gás carbônico, né? Então, só que no rótulo está escrito 1,625 em cada comprimido. E aí, né, o que acontece? Por que eu vejo no rótulo tem um valor e eu fiz um experimento simples e deu outro valor? Será que o rótulo está errado? Será que meu experimento está errado? O que vocês acham disso? E é isso que vai acontecer no laboratório de vocês, tá? Quando vocês estiverem lá fazendo seus experimentos, vocês vão ter que discutir essas coisas. O importante de um experimento
não é fazer um experimento, mas é saber fazer as discussões. Como é que eu discuto esse resultado num relatório? Alguém tem uma sugestão? Então, está relacionado com a baixa imprecisão dos nossos equipamentos, que nós fizemos, né? Pode ser? E Beleza. Se eu quiser comprovar isso mesmo, o que eu teria que fazer aqui? teria que usar equipamentos de maior precisão e também calcular o gás carbônico que evapora, né? Sei lá como é que se fala. Sim, teria condições até mais apuradas. Mas quem mais sugere mais coisas aqui? Então, beleza, olha lá, pode ter perdas, equipamento de laboratório que não está tão adequado, perdas na própria manipulação do laboratório, não do fabricante, mas o químico lá, o engenheiro químico que está fazendo a análise. Quem sugere mais uma coisinha? Aproximações. Quanto eu tenho que aproximar? E aí, olha só, gente, o que eu estou comparando? Algarismos significativos, 1,59, e no outro eu estou com 1,625. Então, tem algarismo que aceita um número, mas a gente aceita um número estatístico. Cadê o desvio padrão? Eu fiz um único teste. Eu precisaria fazer pelo menos 3 testes e tirar o desvio, né? Então, 1,59 mais ou menos quanto? Então, todas as medidas de laboratório, elas têm que vir acompanhadas por um teste estatístico. E como é que você faz isso? Fazendo pelo menos 3 experimentos, né? É muito pouco para a gente tirar uma conclusão de laboratório, mas a gente tem que fazer 3. Pensem nisso, né? Então, essas discussões que vocês vão levando para frente à medida que vocês forem tendo as práticas e pensar na vida prática. Não somente chegar num número e falar é X e pronto, acabou, e deu isso e pronto. Não, o que significa esse número? Será que ele está certo? Será que ele não está? Então, você imagina a responsabilidade de um analista de laboratório quando ele faz controle de qualidade com um único teste? Não, né? Como é que está o equipamento dele? Está calibrado? Às vezes o equipamento não está calibrado. Então, a importância de calibrar equipamento, ter equipamento correto, fazer vários experimentos, tirar um número estatístico e não somente um número, né, tirar o seu desvio e etc. Tá bom? Então, era essa discussão que eu também gostaria de fazer com vocês, para a gente pensar, então, nos nossos exemplos. Gente, vamos lá. Agora, mais um exercício para vocês.